Fala comigo, galera. Estamos de volta. Estamos aqui gravando mais um podcast. Você que tem nos acompanhado aí, tem sido abençoado a sua vida através do nosso podcast. Não é apenas, nós não estamos aqui apenas por entretenimento, nem só teologia, mas por criar numa geração um coração superaquecido. Você que está com o seu coração superaquecido aí, não pode perder, não pode ficar de fora. Então, você que já está assistindo, não esqueça, curte, compartilha para atingir o máximo de pessoas e vem conosco, que vai ser bênção na sua vida. Estamos aqui hoje no nosso podcast com um projeto abençoado por Deus e como vocês assistiram no nosso primeiro podcast, tema anual da nossa JNI Distrital é Kenosis. A gente falou um pouco sobre o esvaziamento da glória de Cristo e do serviço, o chamado de Jesus para o servir. E nada melhor como dar continuidade àquilo que nós aprendemos, aprender na prática, ouvindo um pouco desses abençoados, varões abençoados por Deus que estão aqui conosco nesse dia, que tem um projeto lindo. Eles vão estar falando sobre o projeto, mas o projeto Abençoando Vidas. Nós estamos aqui hoje à noite com o pastor Rodrigo, esposo da Esther, pai da Bianca e pai da Raquel. Também estamos com o Leandro, nosso amado irmão Leandro, esposo da Thalita, pai da Júlia e da Sofia. Então vem conosco, agora vamos estar ouvindo um pouquinho dele se apresentando, falando um pouquinho, contando também um pouco da sua experiência como de conversão. Amém. Aqui o pastor Rodrigo. Tive a oportunidade de conhecer Jesus através da minha esposa. Não foi até... É um comentário, na época, surge assim, engraçado, porque eu não fui criado no Evangelho e nós nos conhecemos na escola. E ela falou para mim que nunca ia namorar comigo. Nós tínhamos ali uns 20 anos e tal. E até um pouco arriscado para o jovem escolher esse caminho do jugo desigual, né? Isso é um despertamento. Isso é outro podcast que cabe aí para a juventude não se aventurar em formar relacionamento com outra linha de raciocínio. Já fica a dica aí para o próximo podcast. Exatamente. Não se jogue nisso aí que é furada. Então, ali não conhecia Jesus e foi através do convite da minha esposa, hoje minha esposa, né? Fomos lá, fui fazer a visita à igreja, ela já falava de Jesus e tal, e os colegas ficavam brincando ali de saião, não sei o quê, mas ela mantinha postura lá de tudo que ela tinha aprendido na igreja, na presença de Deus. E aí foi quando eu aceitei o convite, comecei a andar com ela ali e tal, e frequentar a igreja, e foi impactante. Ter um encontro com Jesus e minha vida começou a ser transformada e que fez toda a diferença. E ali já despertou tudo o que a gente faz hoje, no Abençoando Vidas e tudo que a gente já participou. Lá eu já fazia sozinho, mas com Jesus se tornou diferente, que a gente vai falar mais para frente. Vamos lá, como ele falou, meu nome é Leandro. Eu também, como o Rodrigão, não cresci em berço evangélico. E, muito além disso, não tinha Jesus na minha casa de forma nenhuma, né? Isso é muito longa a história, mas para poder resumir. Mas eu sempre tive ensinamento do meu pai sobre gratidão, sobre compartilhar. Então isso para mim veio de berço, que também mais para frente aqui a gente vai ter a oportunidade de contar esse testemunho. Mas quando eu conheci minha esposa também, assim, eu ia para a igreja, eu ia muito a Nazareno lá de Niló, pastor, na época era Pedro Paulo ainda, né, pastor muito antigo, mas não tinha, eu confesso que não tinha fidelidade com o Senhor, né? Era assim, ia para a igreja, depois ia para os bailes da vida aí, e até que quando eu conheci minha esposa, a gente visitando lá a igreja em
E quando realmente eu percebi, né, quando eu senti no coração, né, tudo que Jesus tinha feito por mim, e aí eu resolvi fazer por ele, aí foi quando, né, a gente entregou nossa vida a Jesus, e no dia 24 de 5 de 2015, foi quando eu desci as águas lá na Zelândia de Nilópolis, e de lá para cá, Deus, como a vida dele transformando a minha, e aí foi, né, foi nos moldando, até hoje ele nos molda, né, vai nos ensinando como a gente tem que ser direcionado. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, em tudo que ele tem feito por mim e pela minha família. E eu acho que é interessante quando nós vamos ouvindo um pouco da história, a gente pega a história de cada um de vocês dois contando aqui, na minha cabeça foi passando um filme, né? Porque eu fui um pouco diferente de vocês, eu cresci num berço evangélico, cresci num berço cristão, já desde os 3 anos dentro da igreja. E aí eu acho que fica aí uma ressalva muito grande, né? Como a importância de desejo do nosso coração resgatar vidas, em que toda vida tem valor. Porque a gente vai vendo que nós vemos que através do resgate da vida de vocês, como vocês têm impactado em resgatar outras vidas. E às vezes a gente sente bastante a falta no nosso meio esse desejo dentro do coração de salvar vidas, resgatar vidas. Então, a gente já inicia o nosso podcast aqui, quando a gente vai ouvindo, só breve testemunho da conversão, a gente consegue já ver a manifestação da glória de Deus. Porque a gente vê hoje dentro da nossa geração, né, muitos jovens com ambientes familiares desestruturados, e na cabeça deles é que não tem mais jeito, não teria uma solução. E aí a gente vai vendo aqui, são 2 exemplos aqui de como o amor de Cristo, ele toca, chama e traz para perto, faz a diferença, transforma, né? E a importância, e agora eu quero deixar um recado para você que é jovem, a importância da escolha da sua companheira. Os 2 aqui falaram algo aqui. Companheiro e companheiro, né? Companheiro e companheiro, isso aí. Eles falaram aqui da importância que foi na vida deles a esposa dentro dessa caminhada, dentro dessa transformação. Então, não perca tempo com o namorico, não perca tempo com, eu vou procurar se der certo. Não, seja direcionado por Cristo, seja intencional, porque isso é muito importante para você vivenciar aquilo que Deus tem para a tua vida. Exatamente. Então, assim, para a gente começar, né, para tentar chegar até aqui, esse momento de hoje, né, muita coisa aconteceu. Rodrigão, acho que você pode contar um pouquinho, né, de tudo que você já aprontou para o Senhor aí antes, né, em relação a amar ao próximo. Né? Deixa você contar um pouquinho, depois eu vou contar um pouquinho, né, até quando a gente se encontrou. Assim, como eu falei, no vim do berço cristão, e eu tive assim a oportunidade de ver. Eu digo oportunidade porque, por mais que seja uma experiência crítica, já era um treinamento para que eu chegasse aqui hoje. Eu vi meu avô algumas vezes engatinhando em função do álcool na rua, não foi uma, não foi 2, foi algumas vezes. Meu pai também tive essa experiência de ver com um problema com álcool, teve situações complicadas. Tios também com problema com álcool. E aquilo ali eu vi que tem uma maneira de se libertar daquilo ali. E eu ajudava dentro do que eu achava que era só botar o braço e levar para casa e depois de dormir ia recuperar. Mas tinha muito mais. Tinha muito mais a ser feito. E aí, quando a gente olha lá em Atos 3, se não me engano, Atos 3, 4, tá Pedro e João e só fala assim, olha para nós. Olha para nós. E aí, quando eu falo de ser garçom, é porque a nossa missão hoje Calma aí.
Quando você se recupera, não quero atrapalhar. Eu não sabia disso. Aham. Quando ele está falando, olha o que eu abri aqui. Olha o que eu abri. Atos. Atos 3. Então depois eu vou falar. Olha para nós, é você ter a essência de Cristo dentro de você e compartilhar o que você tem de melhor. É isso. Então, ir para a rua, abraçar alguém, a pessoa que está vomitada, com as fezes dentro da roupa, é simplesmente você falar assim, quero compartilhar com você o que eu recebi de graça. Jesus morreu por mim e ainda que você não acredite nisso, eu tenho a obrigação de te falar. É essa que mexe com a gente. Então, nós vamos para a rua e vamos multiplicar isso. Como vai ser, a gente descobre na hora. Então, se Deus te chamou para o evangelismo na África, para algum lugar fora do teu país, eu quero te avisar que na tua rua tem missões. Tem como alcançar muita gente. Às vezes é o colega da sala de aula, o colega da faculdade, o colega do trabalho. Ele está precisando de uma mão estendida. E aí é eu e você que vai fazer isso. Amém? Puxa aí. Então, e aí eu estava falando, como eu falei no princípio, eu não tinha Jesus na minha casa, por quê? Eu vou tentar ser bem breve por causa do horário, né, por causa do tempo. O meu pai não teve família. Meu pai, ele morou na rua. Meu pai foi abandonado, meu pai morou na rua na infância dele, não por escolha, por droga, por vício, por nada disso. Simplesmente, meu pai hoje tem 77 anos, mas há 77 anos atrás a minha avó traiu meu avô, né? Isso é a história que meu pai conta, né? Minha avó era, vamos dizer, branca, né? E que seria meu avô também, mas só que a minha avó, na traição, nasceu meu pai de cor. E há 77 anos atrás, não precisa nem falar o que seria isso, né? E ela simplesmente botou meu pai na linha do trem para ele morrer mesmo. E um casal escutou o neném chorando, pegou meu pai, criou meu pai, que naquela época também não tinha esse negócio de conselho tutelar, tinha nada disso. Simplesmente achei, vou criar, era assim. Criou meu pai até uma certa idade, quando meu pai tinha uns 14 para 15 anos, esse casal faleceu um seguido do outro e meu pai voltou para a rua. E quem tirou meu pai da rua foi, depois dele trabalhar, né, foi a minha avó, a mãe da minha mãe, que ele começou a namorar com a minha mãe, e vieram para o Rio tentar a vida aqui no Rio. Então, assim, o meu pai, eu acho que o meu pai não gostava de crente, mas no fundo ele não gostava de Deus, porque ele não fez nada para viver, né, sofrer o que ele sofreu. Então lá em casa não tinha, meu pai, evangelização lá em casa, nem de brincadeira. Chegasse alguém no portão, meu pai tacava água. Era assim, bem. Então eu não tinha Jesus na minha casa, não tinha. Até que um dia começou a construir uma igreja, uma Assembleia de Deus, na esquina da minha casa. E meu pai, ele é marceneiro, pedreiro, bombeiro hidráulico. O pai nunca estudou, mas meu pai faz tudo. E os irmãos da igreja foram lá, falaram que tem um marceneiro aqui nessa rua, você conhece? Foram perguntar para mim. E meu pai não gostava de crente, aí vai dar problema. Mas apontei, eu falei, aquele moço lá, ó. E meu pai veio com a máquina, né, dele lá. Aí eu falei, eles contrataram meu pai para ajudar alguma coisa aí, né, para ganhar uma graninha. Meu pai foi lá, meu pai só não cortou a madeira, daqui a pouco meu pai estava precisando levantar tijolo, meu pai estava fazendo tudo, meu pai fez a obra inteira da igreja. Fez parte E eu falei para meu pai, e eu achei, meu pai vai ganhar uma grana nessa obra aí. E aí, quando foram inaugurar a igreja, convidaram meu pai. Pô, o senhor é convidado de honra. Eu lembro até hoje, do lado do meu pai, eles levaram o convite e falaram, como o senhor não cobrou nada pelo que o senhor fez, o senhor é nosso convidado de honra. Aí eu achei estranho. E meu pai foi, sozinho. E quando ele voltou, ele chamou a gente na sala e falou, eu não vou obrigar ninguém a me seguir, não. Mas eu entreguei minha vida para Jesus. A partir de hoje, sou outra pessoa. E aí eu pensando, isso é só até amanhã. Amanhã meu pai vai acordar desse transe aí e vai voltar ao que era Acabou antes. tudo. No outro dia, meu pai saiu cedo, já voltou com Bíblia, com gravata. Então, resumindo, meu pai nunca entrou na sala de aula, meu pai nunca estudou. E hoje meu pai dá aula de escola dominical. Você tem ideia, meu pai? E eu sempre tive gratidão a isso, né? Pela transformação que Deus fez na vida do meu pai. E eu, como eu falei, ia para a igreja, mas não tinha. Até que um dia, o Senhor me pegou mesmo. E foi através de Atos 3, mas aí já foi de uma forma diferente que mexeu com ele. Eu estava no culto e o pastor estava falando sobre Atos 3 e ele contando ali, ele lendo, né, a história do coxo, né? E ele estava ministrando sobre... Eu lembro que ele ministrava sobre uma direção e Deus falava comigo de outra. Deus me mostrava, quando ele falou de Pedro, né? Olha para nós.
ele me mostrou o seguinte, que ali na Bíblia, se você ler, tem uns detalhes ali que às vezes passa batido na nossa leitura, mas diz ali que ele era aleijado, coxo, né, desde o ventre da sua mãe. E quando manda olhar para eles, a Bíblia também diz ali que assim, ele achou que ia ganhar um donativo, uma esmola. Então, o que o Senhor falava comigo? Ele achava que era mais um dia na vida dele ali de aleijado, que ia ser mais uma vez ele ia ser carregado para casa, depois carregado de volta. Só que o Senhor falou comigo, olha, o milagre aconteceu ali, né? Porque ali a Bíblia diz que ele levantou, entrou. Então, assim, mas o que fez o milagre acontecer ali? Foi o que estava com Pedro. A fé de Pedro fez aquilo acontecer, porque pro coxo, ele ia morrer coxo. E aí eu saí daquele culto assim, cara, achando que eu virei um super-homem. Eu falei assim, cara, o que tem em mim transforma a vida de outra pessoa. E aí foi quando eu falei, cara, a gente sim consegue mudar a vida de outra pessoa se a gente tiver atenção a essa pessoa. Então foi quando o Senhor me uniu a minha amada esposa, Thalita, e ela tem o mesmo coração, né? E a gente começou a fazer trabalhos, né? Ajudar. Assim, comecei a orar para o Senhor, falei assim, quem o Senhor quer que a gente cuide, o Senhor manda. E quando ele manda a pessoa e manda a condição de a gente ajudar. Porque as coisas que a gente consegue fazer, só Deus mesmo. Milagre. Só milagre. E aí, mas eu sempre fiz tudo escondido. Assim, não escondido, não contava para ninguém. Saía eu, minha esposa e minha filha para fazer as entregas de quentinha lá no Rio de Janeiro. Né? Até que um dia uma pessoa falou comigo que não era crente, uma pessoa ímpia, falou por que eu escondia isso. Eu falei, não escondo, eu só não tenho desejo de contar para ninguém. E aí, na mesma semana, ele fez uma transferência para mim. E ele falou, quando eu vi o dinheiro na minha conta, eu fui perguntar para ele, cara, que dinheiro é esse aqui que tu botou na minha conta? Ele, eu não tenho coragem de fazer o que você faz, eu não tenho coragem de abraçar uma pessoa em condição de rua, eu não consigo nem chegar perto, mas eu tenho coragem de ajudar, cara. Ele, não esconde isso não, cara. Conta que esse trabalho vai crescer, eu vi isso de um ímpio. E ali, realmente, eu compartilhei o que eu fazia, abençoando vidas, ele cresceu lá no Rio, né? Ele cresceu como você chegou a conhecer. Né? Mas paralelo à igreja, fazendo isso, dava todo o apoio, suporte à igreja, a outras igrejas. E aí um trabalho que começou com 30 quentinhas, multiplicou para 300, daqui a pouco estava em asilo, estava em orfanato, estava em casa de criança com câncer, estava em tudo quanto é lugar. Até quando Deus falou assim, chega, agora direção para outro lugar. E a gente começou a vir para onde Deus apontou para aqui, para Rio das Ostras. E viemos para cá. E eu falei, larguei tudo, cara. Larguei casa própria, larguei emprego, para vir morar desempregado de aluguel em Rio das Ostras, sem conhecer ninguém. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, a primeira porta que o Senhor abrir, a gente recomeça abençoando vidas em Rio das Ostras. E eu fiquei alguns meses desempregado até o Senhor abrir essa porta. E eu vim para cá em julho de 2018. E quando foi em dezembro de 2018, eu já estava fazendo a ceia na rua. E aí um cara descobriu que ia rolar uma ceia na rua. E esse cara foi para lá ajudar. E quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa que eu não conhecia, metendo a mão lá, ajudando a arrumar as cadeiras, pegando as coisas, e eu tô vendo, falei, tá ajudando, amém, vambora. E nesse dia tava chovendo muito, e tava frio. E aí daqui a pouco eu vi esse mesmo cara sem camisa, andando no meio da galera, assim, ó. Aí aquilo eu falei, como é que o cara tá sem camisa aqui no meio de uma ceia, dia 24, na véspera de Natal, à noite. E aí eu perguntei pra uma pessoa que tava perto de mim, o que é esse cara aí? Você conhece, cara? Esse cara aí é o pastor Rodrigão. Aí eu falei, tá sem camisa, mas a camisa dele ali, cara. Ele deu a camisa para um cara que veio, né? Uma pessoa em condição de rua que veio, que tava molhado, ele deu a dele. E aí eu falei, cara, esse cara tem que ser meu amigo. Aí ali mesmo, eu tava com a camisa no carro, não sei se você lembra, eu tava com a camisa no carro pra ele não ficar sem camisa, eu tinha levado pra ele. Aí dei uma camisa pra ele, falei, cara, então aí eu me apresentei e estamos aí, até hoje aí nessas missões aí. Parceria. Essa parceria aí. E antes eu vou fazer mais uma pergunta, mas antes me lembrou quando vocês fizeram essa passagem do Atos 3, quando Pedro e João realmente nessa passagem, às vezes as pessoas se atentam apenas para o milagre. Leandro trouxe aqui, às vezes se atentam apenas para o milagre. E aí me veio na minha cabeça, porque muita gente, você vai ver que aí ali, se a gente analisa essa passagem mais a fundo, de Atos 3, você vai ver que aquela pessoa, ele já estava acostumado a ganhar de mola, a depender daquilo. Ele já não queria mais uma outra coisa. Era tipo era a rotina dele. Uma rotina dele ali, eu vou ali, vou pegar uma esmola, sem perspectiva de vida. E eu acho interessante que a palavra que eles falam eles aprendem com Cristo essa passagem. Jesus, quando chama Natanael lá atrás, ele fala, vem, veja. Quando Natanael pergunta e eles falam, não tem nada, né?
mas o que eu tenho eu te dou. E aí ele olha para aqueles caras e fala assim, o que eles têm que é tão poderoso que pode transformar uma vida? E fica na minha mente fica esse pensamento. Quando veio esse tema para a gente trabalhar na JMI nesse ano, trabalhar com jovens, na liderança dos jovens, nesse ano de 2024, esse tema que é nós era exatamente isso. E eu entendo que é o esvaziamento de si mesmo, esse esvaziamento de não ter a glória de Deus, mas a gente entender qual é o sentimento de Cristo, é o sentimento de você se esvaziar da sua vontade, dos seus desejos, para vivenciar o teu sentimento de amor de Cristo. E ali, quando eles transmitem, se esvaziam para ser cheio de Deus, eles falam, eu tenho algo para oferecer de bom. Talvez eu não vou ter o dinheiro que a pessoa quer aqui, mas eu tenho algo de bom. E Deus tem chamado. Eu tenho dito aqui, repetidamente, até várias vezes eu tenho te falado, que Deus tem convocado uma geração. Deus está levantando uma geração com o coração aquecido. E esse dia de hoje, eu creio que Deus está marcando isso para mostrar que, para essa geração, sim, vocês podem fazer a diferença. Que nós venhamos ser, cada dia, que esse desejo do nosso coração de sermos impactadores de vidas, formadores de pessoas, de uma geração de jovens que sejam apaixonados por Jesus. Porque através disso nós conseguimos impactar outras vidas que vão impactar outras vidas. Porque a gente pensa, começa com 1, 2, deu o primeiro passo. Mas quando você tem o sentimento de impactar, de transformar e preparar outras pessoas também para irem, você vai ver que 4, 5, 6 vão fazer mais do que 2. E eu creio que Deus está nos despertando a esse tempo. Que nós viemos estar buscando se encher do Espírito Santo para entender que o que nós temos, a gente tem algo para oferecer. A gente tem algo de bom e de precioso para oferecer para essa geração, para tocar. E aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês citaram, como que foi quando vocês começaram, vocês contaram esse breve até a caminhada, até o abençoando vidas. Mas eu queria dizer assim, desde quando você aceitou Jesus, já tinha esse desejo? Vocês já começaram esse desejo de missões? Como que foi no iníciozinho lá, os primeiros passos dessa caminhada de fazer missões, abençoar vidas? No meu caso, eu cheguei a viver essa experiência familiar lá que eu comentei no início. E graças a Deus hoje, a maioria... Hoje nós temos um encontro familiar e flui com oração, com palavra, com louvor. Mudou o cenário total desde que Jesus chegou, graças a Deus. O meu pai está na presença de Deus, hoje está conduzindo a família lá, meus tios. Então, mudou o cenário totalmente. Só que, além de viver essa experiência, eu ia para a rua, às vezes sozinho, encontrava uma pessoa... com fome, pedindo esmola, catando reciclável, eu sempre me envolvia aquilo ali. Até que um dia eu estava na porta, quando foi para mim o start principal, eu estava na porta de uma lanchonete lá em Campo Grande, tinha comprado um lanche para mim, estava em pé lá comendo, e aí tinha um cara mexendo numa sacola de lixo. E eu reparei que ele estava falando com o pessoal para comer alguma coisa. E aí o cara da loja falou assim, meu irmão, fica aí fora, tu tá na visão, tá atrapalhando o comércio. Aí eu sem ter esse envolvimento aqui hoje, mas é algo que Deus já te chama lá na raiz, cara. Aí eu falei assim, ô meu camarada, você quer comer alguma coisa? Ele, quero, mas eu não posso entrar aí. Aí eu falei, então eu que vou sair. Aí o cara, não, o garçom lá, não, rapaz, aí o cara tá aqui direto. Eu falei, não, eu vou comer com ele. Eu falei, posso sentar à mesa com você? Aí ele ficou olhando assim, ó, pro chão. Eu falei, eu vou pegar um lanche para mim, para você, comida lá, e vou sentar na mesa contigo. E nós sentamos ali, ó, junto das sacolas de lixo. Eu e ele, nós comemos juntos.
E ele ficava assim, cara, é verdade mesmo que você está fazendo? Eu falei, eu queria o prazer de sentar contigo. Ele, mas por que você está fazendo isso? Não sei, pô, você está com fome, eu também. Se a gente não pode comer lá dentro, vamos comer aqui fora. Eu nunca mais voltei naquela loja, mas eu nunca mais esqueci daquele cara ali. Que ele estava me ensinando a compartilhar. E ali foi o start na minha vida, que chegou ministério e tudo mais, mas eu tive esse ensinamento de sentar com uma pessoa ali que ninguém quer chegar perto, tá fedendo e tudo mais, mas o cara abriu espaço para me receber na mesa dele. E para mim, o pastor Rodrigo hoje, a ceia começou para mim naquele dia lá. Eu fui convidado para sentar naquela mesa. Não é o potinho. Eu sei que a igreja tem esse comportamento do potinho e do suco, mas eu fui chamado para sentar à mesa aonde não tinha mesa. Chegamos no saco de lixo pro lado e fizemos a refeição, cara. Eu nunca mais encontrei esse cara para agradecer o que ele fez na minha vida. Mas eu pude chegar aqui, aí conhecer esse cara e conhecer o pastor Fábio, conhecer todo mundo que está aqui nessa estrutura e poder me dedicar mais ainda. Porque aquele cara resolveu me aceitar na mesa dele. E ele nunca mais parou. História interessante. Eu, como eu cheguei a comentar aqui, apesar de não tinha Jesus na minha infância, mas eu tenho o maior orgulho e prazer de ter tido um pai, tenho um pai, que virou referência para mim. Então, assim, hoje, às vezes, eu vejo uma criança ganhar um brinquedo de aniversário, de um presente, e eu vejo o pai guardar em cima do guarda-roupa. Não, é caro, se você brincar, vai quebrar. Eu, se eu chegasse e ganhasse, eu já não tinha muito naquela época. Mas se eu saísse e voltasse e falasse pro meu pai que eu dei para alguém, cara, meu pai ficava feliz da vida. Nunca teve essa cobrança na minha casa. Então, sempre aprendi a compartilhar. Então, isso nasceu junto comigo. Eu não nasci no berço evangélico, mas eu nasci abençoando vidas. E aí isso só foi moldando, a gente, né, fomos aumentando. E aí, assim, o start mesmo, porque o Abençoando Vidas, eu já participei de outros, como nasceu Abençoando Vidas? Eu sempre falo que ele nasceu em 2 pilares de agradecimento meu a Deus. Foi que eu não vivi, mas sou grato, que foi a transformação da vida do meu pai, porque eu não sofri consequência nenhuma do que ele viveu no passado. Mas eu tenho gratidão pela mudança que Deus fez na vida dele para hoje eu estar aqui. E a outra, que a minha filha mais velha, a Júlia, ela foi uma gestação de Down. Foi uma gestação comprovada de síndrome de Down. E ela, além do Down, ela tinha 2 voltas do cordão no pescoço. E nessa época, só o pastor Alessandro sabia, né? Quando nós fizemos o exame de rotina e o médico falou, cara, não tem como esconder, e contou pra gente, a gente resolveu guardar em Deus e não contar para ninguém. Mas assim, o pastor Alessandro sabia, a minha ex-cunhada também, porque ia ser madrinha de oração da minha filha. E eu falei, moço, se for da vontade do Senhor, não dá falta que a gente não possa carregar. Mas não era o que eu sonhei. A gente sonhava em ter uma filha, mas se alguém falasse, não, eu quero ter uma filha especial, é mentira, ninguém quer isso. Ninguém pede isso, né? E nós confiamos no Senhor só orando. E Deus, ele é tão tremendo que na minha vida, eu falo hoje, qualquer coisa que eu passe, qualquer dificuldade, ele me conhece, qualquer dificuldade, né? O Senhor chamou a atenção de Moisés com uma sarça, né? E o Senhor chamou a minha com a minha filha. Então, assim, tudo que aperta, eu lembro disso, porque a minha sogra estava passando por um problema na vida dela, que na época era no trabalho, minha sogra não sabia do nosso problema, e alguém indicou para ela uma irmã de oração. Falou, tem essa irmã aqui que ora por telefone, liga para ela, que essa irmã é ótima. E aí minha sogra ligou, contou o problema do trabalho dela lá, e a irmã orou pela minha sogra, e no telefone, ela falou assim, eu preciso te falar algo, quando eu orava por você, o Senhor me mostrava que você tem uma filha. Aí minha sogra já espantou, como é que essa mulher sabe? Tipo assim, nem conhece. Aí a mulher, tem, mas o Senhor falou que ela está grávida. Falou assim, sua filha está grávida, né? Aí que minha sogra se espantou mais ainda, falou assim, o Senhor mandou dar um recado para sua filha e para o seu genro. Aí a minha sogra, eu vou pedir pro meu genro ligar. Falou, não, para eles tem que ser pessoalmente, você precisa me levar até eles. E ela morava na Chatuba de Mesquita. Aí minha sogra me ligou, o que aconteceu, contou. Aí eu falei, traz ela aí, sogra. Eu sabia que era o meu problema, eu falei, você traz ela aí.
Aí a minha sogra, vou encontrar com ela e vou. Aí minha sogra foi, conheceu ela assim num ponto do ônibus e levou lá em casa. Quando chegou lá em casa, ela entrou, ela olhou assim pro nosso quarto. Aí ela falou assim, quando a sua mãe pediu oração, eu via bem você chorando naquele canto da cama, apontou pro lado que a minha esposa dormia. Ela falou assim, fica tranquilo que eu vim trazer 2 recados do Senhor para vocês. Aí dá a mão sua esposa. Aí deu, bota a mão na barriga. Aí botou, falou, o Senhor mandou falar o seguinte, que tudo que estava enrolado, ele já desenrolou. E o que afligiu vocês nos últimos meses aí, que tirou o sono de vocês, ele acabou de resolver. A gente chorou, minha sogra não entendendo nada, tal, e foi na semana praticamente da cesárea, porque tinha que ser cesárea, porque como ela estava com 2 voltas do cordão, era muito, né, complicado. Arriscado, né? E antes da cesárea, o médico quis fazer uma ultra, para saber a posição, para poder tirar. E quando ele foi fazer a ultra, ele tava o médico fazendo umas caretas lá, uma cara feia, e eu falei, aconteceu alguma coisa, preocupado. Eu, doutor, aconteceu alguma coisa? Ele, cara, aconteceu, mas eu não consigo te explicar. Ele, assim, eu não sei aonde tá, mas uma coisa eu te falo, o cordão não tá mais no pescoço, essa menina não tirou o cordão do pescoço? Aí eu peguei a primeira promessa. Quando eu fui para o parto, eu falei, doutor, você precisa fazer algum tipo de exame para comprovar o que você falou que minha filha tem? Ele falou, não, é nítido, é só olhando. Olhando a gente sabe. Eu falei, como eu não entendo, para mim neném nasce tudo com carinha de churrilho, é a primeira coisa que eu gostaria de saber. Aí ele falou, se você já não sabe? Eu falei, eu não, e nem você. E entramos. E quando a minha filha foi nascer, ele, pai, ela vai nascer, passar para cá. Eu passei, quando ele tirou a minha filha, a Júlia, ele olhou assim, olhou para mim, ele, cara, ela desse teu Deus aí que tua filha não tem nada. Então, assim, ali despertou. Eu falei, se o Senhor fez por mim, eu vou fazer pelo outro. Se Ele fez isso por mim, eu vou fazer por quem eu puder. E quem me conhece, eu falo, tudo é para Deus, cara, é para honra e glória de Deus. Mas, às vezes, eu não tenho nem limite. Eu tive que aprender limite com ele, com a minha esposa, porque, igual esses dias, eu saí aqui, eu fui no Atacadão, quando eu saí no frio, esses últimos frios que eu tava fazendo, a gente passou de uma pessoa em condição de rua dormindo sem nada. Cara, eu só tenho de uso na minha casa. Lá em casa também. Eu só tenho de uso, já foi tudo embora. Aí a minha esposa falou assim, amor, você se controla, porque a gente não tem nem, eu falei assim. Aí ele a gente vai ficar sem, se der mais uma. Quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa, aí minha esposa, você não vai sossegar, né? Vai lá, eu falei assim, amor, eu vou fazer o seguinte, olha quanto tempo que eu já passei lá, tem 1 hora. Eu vou botar um aqui no carro, eu vou lá. Se ele não estiver lá, aí eu trago de volta para casa o nosso. Mas, então vai lá. Pô, 1 hora depois eu passei, o cara tava lá tremendo de frio. E o que me chamou a atenção, quantas pessoas passaram ali e ninguém olhou para aquilo. Então isso me incomoda. Eu abençoando vida, a gente tenta despertar isso nas pessoas, né? O amor ao próximo. Isso que está acontecendo aqui hoje, cara, esse encontro, cara, isso foi eu pedir pro Senhor para isso acontecer. Eu nem sabia o que era. Sabe por quê? Eu vou falar da igreja que eu congrego, que é daqui, não estou falando... Isso é no modo geral, como você falou. Deus está levantando uma geração. E a minha filha, esse ano, vai para o retiro. E eu fico todo dia falando, o que você quer fazer no retiro? Para que você vai para o retiro? Eu fico sempre perguntando. Sabe por quê? Porque, se eu não me engano, em 1 Coríntios diz que não adianta você ter fé para pegar a montanha daqui e botar para ali. Se você não tiver amor, não resolve de nada. Então não adianta ir para retiro. Eu falo para minha filha, não adianta você ir para retiro, você pular, você falar em língua, você dar cambalhota. Se você não ama, não resolve. Amor ao próximo é em primeiro lugar. Então, o que eu acho hoje despertar aí para os jovens, de todas as igrejas, para todos os jovens, onde esse vídeo for alcançar, antes de qualquer coisa, ensina a amar, ensina o jovem a amar. Eu falo para minha filha, você agradece a tia da escola lá que iria para o banheiro para você usar? Você já levou um bombom para a tia lá? Cara, às vezes é simples, não precisa fazer o que a gente faz não, cara. Pequeno gesto, às vezes é um abraço, muda todo o cenário, entendeu? Então, eu acho que o mais importante é isso, é entender que é o beabá, né? Amor ao próximo, amar ao próximo, primeiro a Deus, segundo ao próximo. Então, é por aí que a gente tem que caminhar. A gente vai estar entrando agora, vamos falar um pouquinho sobre o projeto, esse projeto lindo e abençoado que Deus colocou no coração de vocês, esse projeto Abençoando Vidas. E realmente a gente vê essa necessidade. E eu creio que esse podcast, esse momento que nós estamos fazendo aqui, como nós vamos estar atingindo vidas, Deus está despertando, e vai estar despertando pessoas realmente para esse desejo no coração, esse amor no coração. A gente vai ver que, e por muitas vezes a gente vai ver
Dentro da própria igreja, a gente vai ver que pessoas, às vezes a gente vai sofrer perseguições dentro da igreja porque a gente está fazendo o que Jesus mandou, o que a gente está amando. Você vai ver, às vezes a gente vai ver que dentro da própria igreja você não vai ter o apoio a qual você esperava ter por fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer, amar vidas. E a gente vai ver, eu lembrei aqui o pastor Rodrigo estava falando aqui da primeira ceia que ele fez, e me veio da ceia que ele fez com o rapaz, compartilhar o lanche, e a gente vai ver não só donos de restaurante, mas a gente vê dentro da própria igreja quantas pessoas te criticaria por você estar sentado compartilhando o lanche com um morador de rua. E na minha cabeça, quando vocês estavam falando, só me veio as atitudes de Cristo. Quando Jesus veio, ele veio na terra e ele fala que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os enfermos. Não foi só apenas enfermos físicos, mas enfermos de todos os tipos. Quem fala que pessoas que não conheciam Cristo. E através, você vê que ele sentava e as pessoas julgavam Cristo por quê? Sentava à mesa com os pecadores. E a gente vai ver, e hoje a gente vê dentro das igrejas pessoas nos criticando ou criticando pessoas por estar tendo atos de sentar à mesa com pecadores. De você estar ali compartilhando o pão, e sendo que Jesus, quando ele vem, ele fala que a verdadeira religião é você cuidar dos órfãos, das viúvas, e às vezes a gente pensa que a verdadeira religião é estar apenas dentro de 4 paredes. É engraçado você tocando nesse assunto rapidinho para tu falar. A grande parte da família abençoando vidas são pessoas feridas assim, que tinha esse desejo e não teve apoio, ou foi criticado, aí vem para cá, sabe? Assim, aí vem unir forças assim, porque tem esse desejo de não estar só entre 4 paredes, de alcançar, né? E aí vem se unir a gente, né? Assim, a estrutura da igreja em si, ela é necessária, né? Tem que existir. Tem que existir. Porque tem pessoas que não vão para a rua, Isso. tem pessoas que não vão no hospital, não vão no presídio, mas tem os que vão. E tem os que precisam da estrutura da igreja para vir aqui. Então, assim, quando a gente pensa... É porque a Bíblia nos ensina a gente não posso mexer na estrutura da Bíblia. Imagina se a gente fosse falar do textuário da Bíblia que todo mundo fala. João 3,16. O mundo está maneiro. O mundo. Ele não amou o povo que está dentro da igreja. Somente. Ele amou o mundo. E aí, quando você passar e me ver abraçado com travesti, é engraçado, mas vai me ver abraçado com travesti. Aí a galera passa, beija! Tá zoando na rua. Tivemos a oportunidade de estar no Centro de Rio das Ostras, na Rua da Praia, e estava tendo uma festa no Trick Trick ali. E tinha uma jovem que já congregou com a gente. Eu entrei, eu chamei um outro rapaz que estava com a gente, o marido da Érica, o Douglas. Chamei, era um irmão em Cristo nosso. Eu chamei Douglas, vão comigo ali, fica na intercessão. Eu entrei na boate lá, pedi licença lá, o rapaz estava com ela. Eu falei, eu queria só te dar um abraço. Só isso. Dei um abraço, falei, Deus nunca desistiu de você. Obrigado pelo abraço. Fui embora. Quem vai ter com Deus é ela. Não estou aqui para julgar. Estou trazendo um exemplo que, ao invés da gente tacar pedra, imagina uma mangueira no teu quintal que você fez o buraco, jogou a semente, preparou tudo. No dia que dá manga, quem está de fora taca pedra para derrubar a manga na mangueira que você plantou. Mas ninguém participou de nada, só quer o resultado. Às vezes quebra até uma janela da tua casa que...
Quem vai tacar pedra é porque está de fora, porque não participou do processo. É ou não é assim? É assim. E olha que interessante. Olha como até a gente fica um pouco até emocionado. Porque a gente ouvindo, a gente vai vendo a beleza do Evangelho. E o Leandro estava falando, enquanto ele estava falando aqui, e eu fiquei assim, eu falei assim, às vezes a gente ouve pessoas falam assim, puxa, mas eu não tenho oportunidades. Eu queria fazer mais para Jesus, mas eu não tenho oportunidade. Porque às vezes as pessoas estão preocupadas ou esperando uma oportunidade, um microfone, está em cima de um púlpito, uma estrutura, e não que esteja errado, pelo contrário, te incentivo, você tem um chamado ministerial, vai, grande coisa você almeja. Deus te chama para isso. Mas quando o Leandro foi falando, eu fui trazendo assim, eu falei assim, o nosso ministério, ele começa quando ninguém está vendo. E ali, quando ele foi falando desse ensinamento de você já deu um bombom para a tia da escola, eu fiquei assim, eu falei, cara, quantas tias já passaram? Quantas tias já passaram? Eu recebi a gente recebeu uma oferta. O ensinamento foi, tu trabalha no Atacadão? Aham. Oi, aqui, tu fala do ensinamento, eu recebi uma oferta de uma professora da escola da minha filha. Ela falou assim, eu estava com desejo no coração, comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, se eu me abençoar com o propósito dela lá, eu quero ofertar na vida de algum local, de uma instituição, de alguma coisa. Aí ela falou assim, pô, aí eu passei no recreio, eu ouvi uma criança contando de um projeto, falando, não, porque meus pais, a gente ajuda a pessoa em condição de rua, a gente faz festa para as crianças da Páscoa, falando. Aí ela falou assim, aquela criança me chamou a atenção. Aí eu voltei para ver. Aí quando vi, era minha filha mais nova, cara. Era a Sofia, que acabou de fazer 9 anos. Não tô falando da Júlia, não, tô falando da outra. De 9 da anos. mais nova. Da mais nova. Então, assim, ela falou, cara, ela tocou meu coração. Tu vê aqui. Então, assim, eu não sou perfeito, cara. Não sou perfeito. Hoje, isso aqui é uma ferramenta tremenda para tudo. Só que isso aqui afastou. A gente está falando aqui de jovens, e é o que eu falo muito com a minha filha. Isso aqui acabou afastando muito. Hoje a pessoa fala que ama por aqui, mas aqui não fala. Tem um distanciamento. Afastou o relacionamento. Sim, assim. Exato. Né? Então assim, são pequenos detalhes hoje. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com os jovens de uma outra igreja. Eu falei assim, tinha um programa na televisão que chamava o Chefe Secreto. Era um dono de uma multinacional, ele se disfarçava de um faxineiro, um funcionário novo na própria empresa dele, não sei se você chegou a ver, e ele se filtrava ali. E ali ele via quem realmente vestia a camisa da empresa dele e tal, e ali ele promovia pessoas, ele abençoava pessoas. Aí eu falei assim, vamos imaginar, vamos supor que Jesus voltasse nesse formato. Vamos falar aqui em Rio das Ostras, onde Jesus ia estar? Tu acha que ele ia estar lá na picanha na praia, lá? Ou ele ia... Sério, onde ele ia estar? E, cara, ele ia estar era na rua, ele ia estar, de repente, na esquina ali, sentado, chorando ali, você passar e, pô, não te incomodar ver um homem chorando. Assim, cara, esse cara tá chorando, precisa de alguma coisa, né? Alguma coisa. E assim, e os jovens hoje não têm essa atenção. Eu pobre o mundo, a minha filha eu pobre. Você mandou mensagem pra fulano? Quanto tempo que você não fala com fulano? Pô, manda uma mensagem, vê como é que tá. Como é que foi as provas? Pergunta se foi bem nas provas. Eu tento incentivar. E eu acho que é isso, cara. Pra essa juventude que tem que se levantar, ela tem que se levantar forte assim, né? Tendo ensinamento. Exatamente. Eu tenho aprendido, tentando correr para a gente estar quieto por cada hora, mas eu tenho aprendido muito como ser uma igreja missional. A gente fala muito de ser uma igreja missionária, de ser tudo mais, mas quando eu fui estudando um pouco mais sobre ser uma igreja missional, é uma igreja em que desde o Ministério Kids até Ministério de Homens, Mulheres, dos Idosos, Ministério de Louvor, é uma igreja inteira tem potencial, né? Com missões, que tem uma missão, que é amar vidas, que faz uma diferença. E você vê e é chamando, e eu acredito que Deus nos despertou, por isso quando a gente estava falando, foi assim, muito de Deus veio nos despertando para a gente preparar essa geração, ensinar essa geração que eles têm uma missão, que é exalar o amor de Cristo por onde eles passarem. Porque
o Leandro trouxe aqui foi muito forte. Quantas pessoas passaram, e aí me veio a parábola do... Fugiu do... que passa o levita, que passa o sacerdote e ninguém faz nada. Me lembrou isso, e às vezes, quantas vezes nós, cristãos, carregamos o amor de Cristo, passamos por alguém da rua do lado, e às vezes a correria do nosso dia a dia, às vezes nosso compromisso com diversas coisas não nos permite nos atentar para as vidas que estão ali apenas necessitadas de um abraço. Eu lembro quando como eu falei, cresci na igreja, eu tive uma experiência quando eu estudava, ainda jovem, de que passou um senhor chorando na rua por mim. E passou por diversos amigos. E eu passei direto, passei por ele parou no lugar, e depois quando eu passei direto. E aí quando eu chego num ponto, me veio, acredito que foi o Espírito Santo, uma voz no meu coração por volta, e dá apenas um abraço. E ali eu voltei. E quando eu volto e dou apenas um abraço, naquela pessoa falou assim, Deus pediu para eu vir aqui só te dar um abraço. E aquele senhor começa, ele estava chorando, e ali a gente abraça, Deus, orei por ele, e ele falou assim, eu acabei de perder meu filho, e eu falava que eu queria apenas mais um abraço dele, e eu senti abraçado. E aí Deus está me tocando, e eu acredito que foi Deus está me tocando para me retornar para os caminhos do Senhor. Aí ali apenas com um abraço, eu não falei nada, só dei um abraço, uma vida que voltou aos caminhos do Senhor. Nunca mais vi na minha vida ele, mas ali ele falou assim, Deus está me chamando para retornar para os caminhos dele. Você tinha quantos anos nessa época? Você não lembra? 16. Hoje, eu acredito que muitos jovens aí de 18 nunca teve uma experiência dessa. Entendeu? E aí a gente fica... Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, vocês falando ali da pessoa na rua, eu falei, Deus está chamando, está despertando a gente para ouvir a voz de Deus e que a gente pode começar a fazer. Não precisa esperar pela estrutura começar. Mas essa estrutura é esperada da parte humana. Da parte de Deus, vamos refletir ali sobre a multiplicação do pão e peixe. O discípulo estava com dinheiro lá e fala com Jesus, o que a gente tem não dá para comprar alimento para todo mundo. Jesus não podia lá, tem galão de dinheiro ali, tem uma maleta com quantos milhões de dólares. Não era mais prático multiplicar o dinheiro e vai lá comprar pão para todo mundo? Mas ele vai agir em cima do improvável. Fora, o que eu estou querendo dizer? Que vai agir onde não tem estrutura, onde não tem como. Aí chega o cidadão lá, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Pode servir todo mundo aí. Então, no improvável, onde não tem condições, não tem estrutura, onde Deus vai agir. Exatamente. É ali que vai acontecer, pô. É isso que Deus E precisou de conhecimento, de palavra para o Espírito Santo te usar lá? Não. Apenas um abraço. Foi o que a gente tem falado, apenas um coração disponível. E transformador. Precisou de teologia, precisou de nada. A estrutura, a gente fica assim, não vou chegar lá se eu não for doutor em Deus. Aí eu não vou, a vida não é transformada, então, e não, assim, Deus está direcionando? Está sendo conforme Deus está mostrando que é para ser? Vai. E dentro disso, desse ir, eu queria ouvir de vocês um pouquinho como o que vocês têm feito dentro desse projeto do Abençoando Vidas, como tem sido. Então, o projeto aqui ele começou com pessoas em condição de rua, né? A gente como no Rio começou assim também, e aí foi evoluindo, né? E cuidando de famílias, né? Com cesta básica, fazer Natal solidário, uma coisa bem, eu posso dizer, sem avançar, sem estrutura que tem hoje, né? Assim, era uma coisa bem. E quando foi em 2019, a pandemia foi em 2020, né? Quando foi em 2019, a gente tinha conseguido tirar algumas pessoas da rua, a gente conseguiu pessoas com 4, 20 anos de rua, a gente conseguiu encontrar família de novo, conseguimos fazer várias coisas.
Documentação, muitas coisas. E aí eu senti dentro do coração, falei, cara, vamos no monte, agradecer pelo ano de 2019 e já vamos pedir para o 2020, né? 2020 que está chegando aí para a gente. A gente não sabia o que vinha pela frente, cara. E a gente lá em cima do monte, uma pessoa falou que Deus estava trocando as nossas armaduras, que ia vir um tempo difícil e que Deus ia nos usar para abençoar muitas famílias. Eu recebi, amém, descemos do monte, quando foi 2020, pandemia. Que eu acho que foi o melhor estágio que Deus deu para a igreja aprender. Foi o melhor. Foi sofrido? Foi. Mas cabe a pergunta se a igreja aprendeu alguma coisa. Exatamente. Foi o melhor estágio que ele deu. E aí, como todo mundo dentro de casa, eu também, todo mundo trancado, cidade fantasma. E eu trabalho com venda, cara. Eu trabalho com venda e quando fechou tudo, bateu desespero, né? Como é que eu vou? Vai ter meta. Eu comei assim, tudo fechado. Aí eu falei com a minha esposa. Aí minha esposa ficou mais nervosa ainda. Falei, amor, eu acho que eu não vou ser o primeiro nem o último a ter nome sujo, vai ficar devendo, porque ninguém viveu isso. Isso vai ser consequência de todo mundo. E aí eu lembrei de uma amiga que morava nos Estados Unidos, e essa amiga lá, quando aqui fechou, lá estava muito ruim. E ligamos para ela falou, não, estamos isolados. E para resumir, ela falou, tem uma pastora aqui nos Estados Unidos que ela criou um grupo no WhatsApp, ela é brasileira, mas mora aqui, e ela vai botar gente do mundo todo nesse grupo, mas não é para ficar evangelizando ali, porque ela não vai botar só cristão, não. As oportunidades que tiver, a gente fala de Jesus, né? Porque o intuito é esse, porque muita gente vai precisar de Jesus agora. E aí, quando eu colocar vocês no grupo, faz um vídeo rapidinho, falando onde você é, conta um pouquinho do projeto e tal, e eu fiz isso. Ela botou no grupo, eu fiz, beleza. E aí, à noite, essa pastora pediu me ligar para ela. E eu liguei, aí ela contou, ela falou, você sabe do intuito do grupo, né? Eu falei, sei. Ela, então, eu botei uma prima que ela tá com depressão, ela nunca foi evangélica. E quando você botou teu vídeo no grupo, ela ligou para mim para querer saber quem era vocês. Falou, quem é esse casal que botou um vídeo no grupo aí? Ela falou, não conheço. Eles são amigos de uma amiga minha. Mas por quê? Ela falou assim, o que eles têm que eu nunca tive na minha vida? Aí ela, foi fácil, né? Ela falou, Jesus. Aí começou a falar de Jesus, resumindo. Ela aceitou Jesus por telefone. Rapaz. Eu falei, que bênção, graças a Deus. Tal. Ela, então, agora o Senhor mandou cuidar de você, me dá o nome da conta. Eu, não, pastora, não, tá tudo tranquilo. Ela me dá o nome da conta. Eu falei, não, ficamos nessa, sei que ela... De tanto insistir, não retém minha benção, não me dá conta. Aí eu fui, dei. E ela fez um valor considerável na minha conta, né? Só que quando aquele dinheiro bateu, o Senhor falou, mas não é pra tu. Eu já entendi. Aí eu lembrei, falei com a minha esposa, vamos converter isso tudo em cesta básica e vamos cuidar de famílias. Aí falei com ele topou, e aí eu fui convertir em cesta básica. E a gente começou a sair. E leva a cesta aqui. Quando eu tava morrendo 3.000 pessoas por dia, a gente saía 30 vezes. A gente ia lá para aquele Cláudio Ribeiro, não, sobe aqui para orar pela gente, o condomínio inteiro com Covid. E a gente ali no meio, a gente tosse daqui, tosse dali, e a gente ali no meio, né? Mas orando ali, tomando banho de álcool, né? Que a gente fazia a nossa parte, né? Mas Deus cuidou da gente. E no primeiro ano de pandemia, a gente conseguiu doar mais de 2.000 cestas básicas. Tocava o interfone da minha casa. Por Deus, tocava o interfone da minha casa. Quando eu atendia, Leandro, sim, me entrega. Era um caminhão de cesta básica. Nem sei quem mandou. Doação para a igreja, algumas igrejas receberam doação, né? Aí mandava entregar. Aí eu comecei a mandar cesta para igrejas, fui para Unamar, lá para Belfor Roxo. O caminhão parava na porta da minha casa, abastecia o caminhão e ia embora. Só que aí chegou no primeiro ano, aí chegou um dia que eu abençoei uma senhora que morava sozinha. Abençoei à noite. Quando foi no dia seguinte, ela mandou uma mensagem com um telefone de contato. Falou, passou uma moça aqui com 2 crianças chorando que não tinha comida para as crianças. Aí quando eu fui, em vez de eu ligar para a pessoa que precisava de ajuda, eu liguei para ela que eu tinha ajudado. Ela morava sozinha, a cesta básica era grandona. Regada. Bem confortável. Aí eu fui e liguei para ela. Falei, a senhora conhecia a pessoa que bateu na sua porta? Ela falou assim, não conheci, ela saiu daqui chorando com as crianças. Olha só, às vezes tem pessoas que têm chamado para a nação, para ir falar disso aí para tudo quanto é canto, para multidões. Mas às vezes tem pessoas que têm o propósito de cuidar de uma vida só veio para essa terra para cuidar de uma vida. E às vezes ela bate na tua porta e você manda ela para outra. Eu ia ficar muito mais feliz se ela estivesse me pedindo outra cesta, porque a senhora deu a sua. A senhora não deu nada, porque quando eu falei, o que a senhora deu para as crianças comer? Ela, mas se eu desse, eu ia ficar sem. Aí eu falei para minha esposa, amor, eu estou fazendo errado. Aí falei, vou fazer o porta-mala solidário.
Falei, vou desmontar essa cesta, vou botar no... Aí liguei pra ele, pô, mas tava na época de afastamento, de distanciamento. Eu falei, eu quero saber se a polícia vai implicar com a gente. Eu falei, eu vou fazer. Bora. Aí eu liguei pra ele, não, tô dentro. Eu falei, então vambora. Aí desmontei todas as cestas, botei na mala do carro e aí eu fiz um cartaz, né? Eu falei, se você está desempregado, não tem como levar o sustento para casa, pega aqui comigo. Mas se você está sendo abençoado nessa pandemia, vem aqui doar. Porque o amor ao próximo precisa contagiar muito mais que esse vírus. Colei no meu carro e parei ali na porta do Oasis. O carro lá cheio de coisa dentro. Aí passavam as pessoas, olhavam, você tá dando comida? Eu falei, cara, se você fala que tá precisando, eu não tô. Ele, não, cara, não tem o que comer em casa, beleza, vem cá. Eu falei, mas vamos lá. Sal, tem sal em casa? Aí ele, não, sal eu tenho. Então vamos deixar o sal pro próximo? Vambora. Macarrão, não, macarrão não tenho, toma. Açúcar, não tenho, toma. Arroz, não, arroz eu tenho. Vamos deixar arroz pro próximo? Para incentivar a pessoa a levar o que ela precisava. Entendeu? E ali a galera foi, pegou tudo, entendeu todo mundo e tal, fui embora. Como eu ainda tinha muita cesta em casa, né, eu falei, Digão, vou fazer de novo, mas eu não prometi ninguém que eu ia fazer de novo. E aí a gente tem um amigo que é sargento da Polícia Militar aqui de Rio das Ostras. E na sexta-feira seguinte, ele passou com a viatura ali. E ele viu uma fila de famílias dormindo na grama. Aí ele foi, parou a viatura e falou, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não, que sábado passado parou um carro aqui e deu comida, cara. A gente tá na esperança dele voltar amanhã. Aí ele me mandou a foto. Leandro, olha isso. Me mandou uma foto. Cara, tinha uma fila de família lá. Em média, era 150 famílias ali. Por semana. E todo aí, sábado. Aí voltei. E aí, resumindo, daqui a pouco a gente partiu pra carretinha, partiu pra tenda. E nós ficamos 3 anos ali. 3 anos. Atendendo 150 famílias por semana. E ali atendendo, aí só que ali a gente não tinha como ter controle, porque vinham pessoas de Araruama, cara, dormia na fila. Tinha gente que chegava ali sexta-feira, meio-dia, ficava sexta o dia todo, dormia a noite toda para levar comida no sábado. Só que aí, quando foi ano passado, final do ano passado, aí nosso amigo aqui, né, descobriu o piripaque dele aí, que ele vai contar um pouquinho, eu acredito. E aí eu falei com a minha esposa, falei, amor, agora é hora de cuidar do Rodrigão. Falei, vamos parar o porta-mala. Aí o cara que me emprestava a carretinha, eu fui devolver a carretinha, vai parar o porta-mala? Eu falei assim, cara, por um tempo sim, porque agora a minha missão é outra. Agora é cuidar do meu melhor amigo. Porque quando ele contou que ele teve a doença que ele vai contar, e aí a gente tem um primo que fez a cirurgia dele, e aí era no Rio, e eu falei, cara, ele no carro dele não tinha como ficar indo pra lá e pra cá, que o carro, a Joaninha não era muito boa pra viagem, e eu falei, cara, eu fico à disposição, quantas vezes a gente precisar, eu vou, volto, não tem problema. Vamos. E ele foi, graças a Deus, deu tudo certo. Aí ele conta um pouquinho, que aí depois vai para a segunda parte aqui rápido, né? Porque você tem horário para falar da segunda parte que é hoje. Assim, você está no ministério que Deus te chamou, no que Deus te chamou para fazer, e a gente tinha algumas emoções, os conflitos em si, em estar doando alimento. E ali eu quis comentar essa parte porque às vezes tem coisas que te desanima, te dá a sensação de estar enxugando gelo. E ali nós tiramos um exemplo só. Tiramos 2 mulheres da fila porque elas estavam pegando alimento para atender o restaurante delas. E não era o propósito da gente. O propósito é abastecer uma casa ali que estava passando fome. Então o coração do ser humano tem que ser tratado. Se o nosso tem que ser tratado, que está com uma boa intenção, está querendo ajudar o próximo tem que estar pronto também a receber. Não dá para sempre ser malandro, vamos dizer assim. Então, querer ganhar, a qualquer custo, estou na esperança que alguém chore para eu vender lenço. Então, a gente tem que tratar no nosso eu por essas questões. E aí, como o Leandro falou, cheguei em novembro ali do ano passado, a gente descobre que, através de um exame de endoscopia, descobre que estou com câncer no estômago. E aí minha filha estava se preparando, Bianca, para fazer a prova do IFE. Leandro já estava também com uma situação de saúde na família. E aí só eu e minha esposa sabendo ali, tal. Chegar o momento de conversar com os amigos, com o pastor e também com nossa filha, foi um desafio ali, mas até que chegamos nesse tempo, e aí o diagnóstico era retirada total do estômago.
E aí eu vou procurar um oncologista cirurgião, tal. Comecei a rodar a Macaé, e fui a 2 oncologistas, até que nós conversamos com eles, com ele e com a esposa, e eles comentaram que o primo era cirurgião nessa área. E aí eu falei com minha esposa, eu vou lá saber o que é, qual a opinião, qual a posição, para ouvir outra opinião. E a nossa preocupação era o tratamento, o acompanhamento. Macaé seria mais perto e tal. E as meninas na escola. Mas aí fomos para o Rio. E Deus já estava preparando tudo, cara. Chegamos lá, entramos naquele consultório, sentimos paz. Eu falei com minha esposa, eu senti paz nesse lugar. E aí... O Espírito Santo guiou, né? Exatamente, fomos para lá. E aí o hospital, a empresa que eu trabalho, também todo apoio ali. Fizemos exames lá e tal. E aí marcou o dia da cirurgia. Demos entrada ali 14 de fevereiro. E a minha saída foi 5 de julho, porque eu voltei para casa esse tempo todo de hospital e depois o home care também. E ali a cirurgia foi retirada do estômago, do total. Aí tive complicações, hemorragia, que depois veio complicação no baço, tive que tirar o baço também. Depois tirei vesícula, já tinha tirado apêndice e também tirei 2 hérnias umbilicais. Então, trombose nas pernas, foi bem complicado, vários procedimentos. E eu agi de Deus em tudo aquilo ali. E o distanciamento das nossas filhas, que elas ficaram aqui em das Ostras. Aí minha mãe e minha cunhada que cuidaram delas na escola e todo o suporte ali. E toda essa estrutura, e a gente lá distante, só vendo as nossas filhas no dia da visita, no horário da visita. E assim, você não escolhe passar por determinadas situações. Você não escolhe ir para a barriga do peixe, seguindo a palavra. Deus te chama para uma missão e tu não sabe o que vai ser. E aí, para todo esse processo, hoje eu estou aqui. Eu sempre trago a reflexão se ainda posso ser doador de órgão. Tanta coisa que eu retirei, mas ainda posso sim, porque a doação de órgãos são órgãos vitais, né? Então ainda posso ser doador de órgão. Mas o que Deus fez nesse tempo no hospital, mais um momento aqui, a oportunidade de estar testemunhando os feitos do Senhor na minha vida, e eu tenho certeza que agiu na vida de muita gente, porque não é só um milagre meu, da minha família, de todos que... Teve um povo orando, jejuando. Exatamente, e de outras igrejas também. E aí eu sempre comento com minha esposa que eu sei que teve muito mais coisa, mas a missão foi receber uma menina que estava lá da limpeza. Ela entrava no quarto e a porta tinha que ficar aberta. E eu falei assim para ela, entra aí e fecha a porta. Eu estava no CTI. E ela, não posso fechar a porta. Eu falei, entra e fecha a porta. Tem algo de Deus para a tua vida. E eu tenho que te falar agora. Aí ela encostou a porta. Eu falei assim, você quer aceitar Jesus? Não tinha história para contar. Direto. Eu estava cheio de fio nos 2 braços. A maquininha monitorando. Eu falei, você quer aceitar Jesus? Porque eu não sabia quanto tempo que o evangelista aqui ia ter tempo de pregar para ela. Quer aceitar Jesus? E ela, não, já fui à igreja e tal, não sei o quê. Eu falei, Jesus está tão perto que ele estende a mão. Se ele estivesse longe, ele estava acenando. E ele está estendendo a mão. Agora é necessário que você aceite a Jesus. Pense bem, porque Jesus estendeu a mão para Pedro. E é necessário que Pedro vá para a igreja. A ela, eu quero aceitar Jesus porque Pedro é meu filho.
E aí, para mim, o resumo de toda a saída para o hospital, de tudo que nós passamos, está na vida dessa mulher. Está na vida de Pedro. Que eu não conheci Pedro, ela não vi mais no hospital. Não vi mais, fiquei lá 4 meses direto. Não vi mais essa mulher dentro do hospital. Só naquele dia. O último dia foi aquele. Foi aquele. Mas Deus tem preparado para cada um de nós uma grande obra. Não cabe a gente perguntar para quê, por quê, é para eu ir agora ou depois. Vai ter tudo no momento certo. Aqui... Rapaz, é doideira. E aí, para ele esse cara pensou em parar. Eu pensei, porque a gente estava no andamento do nosso CNPJ e já tinha feito estatuto, feito tudo. Eu falei, não, para, porque é só quando ele voltar. Abre um parênteses aí. A obra não pode parar. O Rodrigão tem que seguir. Tu segue aí? Tá, siga aqui. Amém? Amém. Ele precisa seguir lá. Só uma mensagem rápida aqui. Não perca a oportunidade de compartilhar o que você já recebeu. Estou falando aqui porque eu não tive a oportunidade de nascer na presença de Deus. Então você jovem, você com 70 anos, 100 anos, a idade que você tiver. Se você já recebeu o que Deus já te deu, só compartilha. Se vai ser com a passagem para a África, para o Afeganistão, não sei, mas às vezes a pessoa do teu lado precisa receber desse amor que você já recebeu. Então vai. Eu não tenho coragem. Vem com a gente. Ó, abençoando vidas. Amém? Okay. Deus abençoe. Deus abençoe, meu amigo. Vamos partir para outra missão. Deus abençoe. Aqui. Aí, como eu estava falando, ele estava numa situação muito grave, muito complicada, e eu não tinha mais desejo de fazer nada, né? Não estava, eu falei assim, não, sem ele não tem graça, tipo assim. E aí eu fui visitar eles. Ele estava meio que louco da cabeça, e ele foi e falou, me cobrou. Ele, cadê você na madrugada, que eu não estou vendo? Cadê os trabalhos que você parou? Aí, ali me despertou de novo, falei, não, a obra não pode parar mesmo não. Aí na mesma semana eu chamei a galera e voltei a fazer o trabalho na rua. E eu falei, cara, preciso cuidar de famílias. E comecei a pedir o senhor estratégia. Eu falei, cara, o porta-mala solidário eu não posso voltar, porque foi como ele falou, a gente já não tinha controle, não tinha como a gente saber quem pegava, quem não pegava. Às vezes era casal, um ficava na fila, um na frente, outro atrás. Eu não preciso, e comecei a pedir estratégia ao senhor. E eu fui na padaria perto de casa, vi uma loja fechada. E aí o senhor falou no meu coração de eu abrir um mercado. Falou, você vai abrir um mercado. Eu disse, eu abri um mercado? Um mercado solidário. Eu falei, agora vai ser um mercadinho solidário. E ele ainda estava internado. Eu falei, Digão, vou abrir um mercado solidário, cara. Ele, vambora, tô dentro. E aí comecei a procurar lugar, só que como eu não tenho CNPJ, eu falei, poxa, eu não tenho como. Aqui, a igreja aqui ainda não tem estrutura para isso, sabe, que é bem apertado e tal. E o Abençoando Vidas, foi o que eu falei. Ele acabou unindo várias igrejas. Eu tenho muitos amigos, pastores e membros de igreja, né, de outras igrejas. E aí tenho que, no Porta-Mala Solidário, o primeiro que eu fiz, ele também participou junto com o Rodrigão, que é o pastor, mandar um abraço ao pastor André, que é da igreja Cara de Leão aqui de Rio das Ostras, um cara super abençoado. E ele foi, e ele alugou, e ele tem um galpão que ele fez um centro social nesse galpão. E ele lá aluga salas, inclusive um pastor nosso aqui dava consulta lá, e aí eu falei, pô, vou lá, porque lá não tem problema de CNPJ. E eu fui lá, conversei com ele, e falei com ele me mostrou as salas, falei, então, quanto o senhor cobra numa sala para eu poder alugar, que eu quero fazer isso e isso. Aí ele foi, cara, já conheci o trabalho, pode fazer. Faz aí, abençoa vidas aí, cara. Eu falei, amém. Aí eu fui, né, corra atrás, compra prateleira, é um mercado mesmo, é um mercado, tem geladeira, tem tudo, tem Danone, tudinho. Só que eu falei, cara, agora o senhor me dá uma estratégia, porque eu lembro do Porta-Mala Solidário, a pessoa que vem aqui vai querer levar tudo que tem aí, porque infelizmente uns têm isso no coração e outros não. E eu falei, senhor, como é que a gente vai fazer? Aí, depois eu até descobri que isso já existe para outras pessoas, mas, cara, assim, o senhor me deu... Eu falei, como é mercadinho solidário? Eu falei, vou criar a moeda solidária. A moeda que gira no mercadinho é solidária. E o que eu fiz? A gente abasteceu todo o mercadinho com tudo. A gente cadastrou famílias. Hoje as famílias são cadastradas.
ela tem, de princípio, durante 3 meses, ela pode ser atendida. Nesse período, a gente tenta ajudá-la de outra forma, encaminhando para o emprego, alguma coisa assim. A gente visita, né? Às vezes, né? Para conhecer de perto a realidade da família. E eu falei, mas como eu vou fazer para atender essa família? Então, eu sou, como eu falei, eu sou casado, tenho 2 filhas. Eu fui lá e precificamos tudo. Tipo, botei 1 quilo de arroz, 3 solidários, um sabonete, 2 solidários. Fui botando preço em tudo na prateleira. No leite, no Nescau, no achocolatado, em tudo. Tudo tem seu preço. O máximo, eu acho que é 7 solidários, sei lá. É tudo bem. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um cálculo como se fosse para minha família. O que eu uso em 30 dias? Aí eu fui, eu uso 5 quilos de arroz, eu uso 2 de feijão, eu uso 2 óleos. Fiz ali aquele cálculo, o que eu usaria ali por 30 dias. E fiz o cálculo aí solidário. Aí deu 130 solidários. Então, uma família que é cadastrada e tem 4 membros da família, ela ganha um crédito no mercadinho para comprar 130 solidários. Aí qual é a diferença? Ajudar com cesta básica é uma bênção, cara. Eu sei que é uma bênção. Só que ali você está dando o que você quer, não o que a pessoa precisa. A verdade é essa. Porque às vezes você dá uma cesta básica que tem fubá, que tem farinha, e ela tem isso em casa, cara. Ela não queria aquilo ali, ela precisava só do arroz e do feijão, vamos dizer assim. E lá a gente trouxe a dignidade para a pessoa, que a pessoa vai lá e ela compra o que ela quer. Aí ela tem shampoo, tem condicionador, tem desodorante, tem tudo, é um mercadinho. E ela faz a compra, então ela vai lá, ela tem esse crédito, ela compra, se ela quiser levar tudo de uma vez, ela leva. Se ela quiser comprar só a necessidade dela, ela compra, e quiser voltar depois para buscar mais um pouco, ela também pode. E, cara, vai muito além do alimento. Você não tem noção. Vai muito além do que do alimento. Tem coisas que estão acontecendo ali dentro. Chegou um pastor lá esse dia que ele estava num evento e ele foi lá conhecer o mercadinho. Ele falou assim, rapaz, eu senti a presença de Deus em 5 minutos que eu estou aqui dentro, mais do que todo evento que eu participei agora. Então, assim, cara, é tremendo. Então, hoje a gente está com o Mercadinho Solidário, onde a gente atende essas famílias, né? Quem pode doa, quem precisa retira. Lógico que existe uma fila de espera hoje, né? Como eu falei, são cadastradas. Quanto mais a gente consegue, mais a gente coloca a família. Hoje está com a média de 50. Mas 50 famílias que você abençoado hoje? Sim. E assim, fora as que a gente tem pessoas que são tetraplégicas, aí essa não tem como ir lá. Então essa a gente atende em casa, tem paraplégico, tem todo um trabalho. Aí tem as pessoas em condição de rua, tem cuidados especiais que a gente tem que fazer por fora. Então, hoje, Abençoando Vidas, ele é isso, cara. É semear amor ao próximo. A gente, como o Digão fala, como ele falou aqui, vem com a gente. Se você quer amar ao próximo, você tem esse desejo de abençoar, cola com a gente. Não perca a oportunidade. Não. Aqui eu vou fazer uma pergunta para ele, depois eu vou fazer um comentário de tudo que a gente ouviu aqui, mas como que se eu quero, para a gente estar entendendo aqui para os jovens que estão em casa hoje, alguém sentiu esse desejo de coração, se ele quiser fazer parte do projeto Abençoando Vidas, como que ele faz? Quem procurar? Qual telefone? Teria Então, nós temos Instagram, hoje a gente usa a rede social. Deus, ele me deu essa forma de conduzir Abençoando Vidas. Abençoando Vidas, ele nasceu do coração de Deus e ele me entregou Abençoando Vidas. Eu tenho o maior privilégio do mundo, né? Então, eu uso a rede social da seguinte forma: a gente às vezes divulga o que faz, graças a Deus. Eu nunca fui criticado por isso, porque eu deixo bem claro. Quando na palavra você fala, que a mão direita dá, que a esquerda não veja, mas quando a gente mostra e divulga o que é feito, não é para mostrar para a esquerda, eu estou atrás de outra direita. Eu sempre estou atrás de outra mão direita, disposta a ajudar. Então a pessoa pode entrar em contato comigo, com o Rodrigão, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook, né? Hoje é uma outra coisa que eu ia deixar um detalhezinho assim aqui para refletir, para todos refletirem. A gente faz o trabalho com as pessoas em condição de rua e a gente encontra com outras pessoas fazendo. A gente encontra com outras igrejas, até de outras denominações, de outras religiões. A gente encontra na rua. Mas uma coisa que eu observo e que é muito interessante, você não vê jovem, cara. É tudo assim da minha idade. Dificilmente. Você vê pessoas mais idosas, assim, da nossa idade, assim, que não é tão novinho, mas também não. Mas eu não vejo adolescentes. São poucos, cara, são poucos. E hoje eu chamo pra isso. Quem quiser, cara, vem. Eu tava ali com a camisa, você viu ali? Eu vi. Aqui, eu todo feliz de estar com a camisa. Ele tá sempre comigo. E aí ele despertou, ele foi agora pro negócio de missões da Nazarena, ele foi porque despertou nele. E ele mesmo falou, cara, nem ele sabia. Hoje ele gosta. Ele fala assim, não, eu vou, se minha mãe não for, eu tô contigo.
Então, assim, a gente tem esse cuidado, dependendo da idade, né, de ter aprovação dos pais para isso, né, porque não é para ir lá, porque a gente tem noção, eu vou falar, para participar de um evento que a gente faz, Dia das Crianças, é tranquilo. Agora, quando a gente está falando de pessoas em condição de rua, a gente sabe que é um terreno, né, é pesado. Então, assim, tendo a aprovação dos pais, ou se já for de maior e tem esse desejo no coração, cara, é só falar com a gente. Tem toda quinta-feira, você trabalha pessoas em condição de rua, sai toda quinta, a gente sai daqui de frente ao Centro de Cidadania, 8 horas da noite, a gente se encontra ali para fazer a missão com as pessoas na rua. Então né? já fica esse recado, você que está em casa, jovem, você que tem esse desejo no seu coração, a gente vai estar deixando na descrição do vídeo aqui o @ do projeto Abençoando Vidas, que ali você consegue o contato do nosso irmão Leandro, nosso pastor Rodrigo, se você quiser estar fazendo parte, eu te incentivo, porque eu vou falar até um testemunho meu de algo, eu já encontrei vocês em 2019, eu acho, se não me engano, 19 ou 18, 19, uma ceia Natal. Sim, eu lembro, faz na rua. Sim. Eu lembro que, por isso que eu perguntei como é que faz para fazer parte, porque eu lembro dessa época, eu já era pastor e eu já estava um bom tempo sem estar fazendo esse trabalho de abençoando pessoas de rua, morador de rua. Já tinha feito quando eu era mais jovem, Sim. fez parte de um projeto que iniciou aqui em Rio das Ostras por um tempo, e eu lembro de uma história interessante que eu passei nesse projeto, quando eu era mais jovem, de que teve um dia, eu sempre gostava, jovem, né, gosto de estar bem vestido e tudo mais, aí teve um dia, eu estava na rua, a gente evangelizando e tal, morador de rua, parei e fui falar com um, e dei um abraço. E era um outro jovem, estava ali, um morador de rua. Sim. Jovem, o garoto devia ter uns 23, 24 anos, não era uma pessoa velha, era jovem. E aí ele foi e falou assim, é muito fácil, a gente levou roupa e tudo mais, mas ele falou assim, vocês trazem roupa que vocês não usam mais. Falou assim pra mim. Aí eu, caramba, Jesus está despertando alguma coisa aqui. Fingi que não era comigo. Aí ele foi, conversando com o jovem, eu pregando, falando de Jesus com ele. Aí ele falou assim, é muito fácil dar o que você falou a segunda vez, aquilo que você não quer mais. E aí na hora eu fechei o olho e falei assim, eu fui e falei, Jesus, me mostra o que você quer falar comigo. E aí na hora Deus falou assim, tira teu casaco. Tinha um casaco, o casaco não era caro. Falou assim, tira teu casaco e a tua blusa de marca, seu tênis de marca, e dá para ele, vai no seu carro e pega uma velha, usa a velha e dá as suas coisas de marca para ele. Tirei, dei, e eu lembro disso, que isso me marcou. Eu tinha 20 anos. Não vou falar quanto tempo atrás, senão o povo vai pensar que eu sou velho. Mas eu tinha apenas 20 anos de idade. Apenas através desse gesto que eu dei. A partir de quando eu fiz isso, o coração daquele jovem mudou para ouvir a palavra de Deus. E ele começa a chorar e ele falou assim, agora eu vi Jesus na sua vida. E aí eu lembro que aquele jovem aceita Jesus, aí a igreja, o projeto trouxe ele, caminhou ele para uma igreja, então trouxe ele para, teve um irmão que levou ele para morar junto com ele, arrumou um emprego para aquele jovem, restaurou a dignidade daquele jovem, aquele jovem volta para a família dele depois de um tempo para o Rio, arruma um emprego lá dentro da igreja e se torna um homem de Deus. E aí eu fico, aí às vezes a gente não se atenta, e quando eu falei que eu encontrei ele no Ano Novo, foi por conta disso. No Natal, a gente fazendo, foi um projeto que começou com jovens que tiveram a iniciativa de chamar a gente, falou assim, vamos levar quentinha no Natal para morador de rua. E ali foi um tapa na cara que eu tive como já pastor, que quantos anos eu não fazia, e a experiência que a gente teve ali dentro desses jovens foi ver a mão de Deus agindo, e aí foi experiência que talvez você não vai viver dentro da igreja. Não. Deus vai te chamar para viver fora. Eu sempre faço, todo Natal a gente faz e a pessoa pergunta, não, tu vai fazer que dia? Eu falei, dia 24.
Eu falo com a pessoa assim, não, nós vamos fazer no dia 24, à noite. Aí a pessoa, no dia 24, eu falei assim, você faz ceia de Natal outro dia na sua casa? Você faz ceia de Natal no dia 20 ou no dia 26? Qual é a tua ceia de Natal é que dia? Então, para eles não pode ser diferente. E a gente faz com mesa, eles sentam, né? Então a gente tem todo esse cuidado, né, para poder cuidar das pessoas em condição de rua, porque é o que eu falo, às vezes eles julgam, né? Tem muito julgamento, mas como você transformou a vida através do seu casaco, né? Mudou a vida de alguém, um casaco, né? Quantos casacos você já teve de lá para cá? Então, assim, eu não estou falando que os jovens têm que sair fazendo isso não, sabe? Porque isso tem que vir de dentro. De dentro. Tem que vir de dentro. Coração disponível. Não adianta, não, vou sair agora, primeiro que eu achar ali eu vou dar. Não, não é assim não, tem que vir de dentro. E eles têm que, assim, amadurecer isso. Então, hoje, eu vou repetir, as igrejas, os líderes, têm que incentivar isso, né? Tem que incentivar. E eu estou aqui, estou à disposição para quem quiser, como você falou, quem quiser participar. Das igrejas, eu falo, o Mercadinho Solidário tem sido uma bênção. Às vezes dá para montar. Eu estou tendo o privilégio de pessoas de outros estados entrando em contato comigo. Então, agora vai ter um Mercadinho Solidário em Uberlândia, em Minas Gerais, vai ter um em Curitiba, vai ter um em São Paulo. Pessoas que estão ligando, pegando as dicas, né? Cara, como é que eu vou fazer aqui também? Uma outra igreja agora me procurou, falou, cara, eu dou toda a estrutura, só quero que tu monte e ensine a gente a trabalhar. Então, assim, dá mais dignidade para as pessoas. Dá, com certeza. Então, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade. Você acredita que já está finalizando cada horário. Mais uma vez, obrigado por abrir aqui as portas, né, para abençoando vidas. Né? E se você precisar da gente, aí pode contar com a gente. E só para a gente já está caminhando para a nossa reta final, mas essa palavra que ele falou ali me marcou. E resgatar dignidade. Sim. E isso é muito forte, porque realmente cesta básica a gente dá, você também está abençoando vidas. Mas quando você dá resgate, a pessoa pode chegar ali, entrar no mercado, ter essa oportunidade de estar comprando aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. E talvez... E aí, pena que o tempo é curto, mas talvez o Leandro vai poder estar contando experiência de quantas pessoas talvez passaram por ali que nunca tiveram oportunidade de estar entrando no mercado, ou há quanto tempo não tinha oportunidade de estar entrando no mercado e podendo estar ali fazendo a sua compra para sua casa. E através dessa atitude, como tem restaurado a dignidade na vida das pessoas. Detalhe, testemunhozinho curtinho, na semana... Tem um tempo, umas 3 semanas atrás, uma pessoa voltou lá para fazer a sua retirada e ela foi com a lista. E ela falou para mim assim, eu não lembro quando eu fiz lista para poder ir no mercado fazer compra. E ela foi com lista para fazer a compra no mercado. E aquilo ali, eu falei, cara, isso me deixou tão alegre, tão feliz. Hoje eu recebi, eu botei hoje, eu postei algo hoje. Eu até tive cuidado de cuidar. Uma mãe mandou me agradecendo, aí botou a filha comendo sardinha em lata. Aí ela falou, queria te agradecer, porque a minha filha estava com um desejo enorme de comer sardinha em lata. Olha. Aí eu tive cuidado de tapar o rostinho da menina e botei ela comendo uma sardinha em lata, assim, no pratinho. Uhum. E eu botei assim, o que falta para você ser grato? Só botei isso. Falei, o que falta para você ser grato? Para você ver, eu não estou falando, não quer abençoando vidas, mas eu não consigo entender várias igrejas tendo que pedir, tendo que lembrar para você trazer 1 quilo de alimentos, trazer sua primícia para você, porque existem pessoas sem o que comer. Isso. E é o que você falou, vai muito além do alimento. Porque hoje, eu falei com o Rodrigão, estou com o coração aqui doendo, a gente tem que encontrar um amigo que hoje está na rua, e hoje uma pessoa que abençoava o projeto, uma pessoa que, assim, eu não tinha tanta amizade, mas, assim, era mais pelo projeto mesmo. Daqui de Rio das Ostras, eu já fiquei sabendo que ela tirou a vida dela. Eu falei, cara, onde a gente está? Eu falei assim, cara, o que a gente está fazendo para uma pessoa chegar ao ponto de um irmão nosso, de uma irmã nossa, tirar a própria vida? E, cara, eu sei que tem hora que você não tem o que fazer, mas eu acho que está faltando atenção, está faltando esse cuidado. Então, assim, não adianta eu ter aqui quase 2.500 visualizações e curtidas num vídeo se eu não tenho 25 pessoas dando a mão direita para querer ajudar. Ou querer fazer igual em outro lugar. Foi o que o Rodrigão falou, você não precisa ir para a África não, cara, só atravessa a rua da tua casa.
Teu vizinho, você está sem ver teu vizinho há uma semana e você não se preocupou em saber por que tu não está O vendo que ele. está acontecendo? O que está acontecendo. Isso aí. Né? O Rodrigão, saiu daqui, eu falei, uma vez, eu aprendi com o Rodrigão isso, lá no comecinho. Ele falou assim, cara, eu tenho o costume de agradecer pessoas que trabalham no banheiro público, essas coisas assim que limpam. E eu falei, cara, eu nunca fiz isso. Aí uma vez eu parei aqui no Rio das Ostras, parei ali no mercado, no Extra, na época era o Extra. E aí eu entrei no banheiro, aí meu carro precisou botar água, eu parei no mercado. Aí eu peguei uma garrafa de 600 ml e entrei no banheiro. O banheiro estava limpinho, cheiroso, só que não tinha ninguém lá dentro. Aí eu lembrei, mas não tinha ninguém. Aí fui, botei, enchi a garrafa e fui pro carro. Só que faltou, tipo, precisei voltar. Quando eu voltei, o cara tava lá dentro. Aí eu fui e falei assim, amigão, que bom te encontrar aqui, cara. Eu falei, pô, cara, só queria que Deus te abençoe, cara. E eu, muito obrigado. Aí ele, tu não quer? Aí eu falei assim, não, cara, esse banheiro aqui tá muito cheiroso, cara. Obrigado por você limpar o banheiro para que eu possa usar. Pô, que Deus te abençoe, cara. E multiplique bênção na sua vida. O cara começou a chorar, cara. Ele falou assim, rapaz, ganhei meu dia hoje. Ninguém nunca falou isso pra mim. Ganhei meu dia. Aí como tava o dia desse cara? Será que ele era um que tava pensando em tirar a própria vida? Exato. Então, às vezes, é só atenção, cara. Ele só precisa de atenção. O ser humano precisa de atenção. O jovem precisa aprender, a gente precisa ensinar. Isso aí. A gente precisa ensinar para eles aprenderem, né? Se colocar no lugar, né? Que assim a gente vai criar uma geração forte. Esse avivamento que a gente quer tanto. Pode vir através da nossa vida, através de Rio das Ostras, através dessa sala, através desse vídeo. Que você vai poder assistir daqui a um tempo e compartilhar. Exatamente. Exalando o amor de Cristo. E eu falo, e aqui dentro de hoje, desse todo aprendizado que a gente tira aqui desse podcast aqui hoje, e aí expandindo para a nossa JNI Região dos Lagos, é exalar o amor de Cristo. Amém. Exalar o amor de Cristo por onde a gente passar e coração disponível e sensível para ouvir a voz do Espírito Santo e estar pronto para ajudar. Que esse desejo, esse sentimento de Cristo venha estar sempre cada vez mais vivo na nossa vida e dentro dessa geração. Sim. Deus tem nos chamado para tocar uma geração. Tá? Antes de a gente finalizar, eu quero deixar um recado para você que está nos assistindo dentro da sua casa, aonde você estiver. Você que queira ser um participante desse projeto, abençoando vidas, vai estar aqui o @ na descrição. Mas se você não pode estar se doando com o seu tempo, você pode estar abençoando também esse projeto, doando alimento financeiramente, mantendo esse projeto de pé. E você também que esse podcast tocou no seu coração, esse desejo de fazer mais, quer fazer mais, pode estar aqui também procurando o Leandro, o pastor Rodrigo. Se der um suporte também, uma ajuda do nosso distrito, você pode estar procurando o pastor Maurício, hoje ele não está aqui, que é o nosso presidente JNI distrital, pode estar me procurando no @ também da JNI Região dos Lagos, que nós vamos estar dando esse suporte, incentivando, tentando ajudar ao máximo a você estar exalando o amor de Cristo por onde você passar. Deus conta contigo, um coração disponível, tá? Quero fazer um agradecimento aqui ao pastor Fábio, nós estamos gravando aqui na igreja do pastor Nazareno de Rio das Ostras, pastor Fábio, que disponibilizou, a igreja disponibilizou o local, esse tempo a galera da mídia abençoada, que sempre esteve com a gente aí, e fica sendo nosso recado, nosso selecionamento de como foi forte. E eu queria deixar uma palavra aqui, antes do nosso irmão Leandro estar dando as considerações finais dele. Eu queria falar que eu fico aqui pegando um pouquinho de cada, a gente fica recebendo, e eu fiquei um pouco emotivo quando a gente ouve que a gente ainda serve um Deus de milagres. Sim. Eu fico perguntando que todo milagre tem um propósito. E o que fazer com o milagre? O irmão Leandro contou aqui do testemunho da filha dele, do nascimento, do que Deus fez, e ali teve um propósito, que Deus acendeu uma chama no coração dessa família, que poderia e tinha que fazer algo mais. O pastor Rodrigo trouxe aqui o testemunho de como ele, dentro do hospital, dentro do CTI de hospital, tinha que falar do amor de Jesus para aquela vida. Tinha uma missão ali dentro, falar do amor de Jesus. E me fez lembrar que eu passei recentemente, fico para um próximo podcast falando de milagre, mas eu só vou 29 dias dentro do CTI com meu filho,
de apenas 2 meses. E nesses 29 dias, e eu lembro que eu e minha esposa ficavam nos perguntando o que Deus queria fazer com aquilo ali, por que estava nos levando ali para dentro. E eu lembro que teve um momento em que eu olhei para ela, a gente olhou, a gente orando, e veio um desejo muito forte no coração e a gente falou assim: Deus, se você nos trouxe aqui para ganhar apenas uma vida, um enfermeiro, um médico desse hospital, tocar e falar do seu amor para eles, já valeu a pena. Sim. E ali, através da vida do Matheus, um recém-nascido, um bebê com 29 dias no CTI, Deus toca no coração de toda uma equipe médica e consegue ver a mão e o poder de Deus dos médicos que eram ateus, não acreditavam em Deus, olharam para a gente e falaram assim: vocês me mostraram que tem um Deus, que existe um Deus. A gente pôde ver a mão de Deus. E aí eu faço essa pergunta para você hoje na sua casa: o que você tem feito com o que Deus te deu? O que você tem feito com o chamado e o que Deus confiou na sua mão? Fique-se atento hoje, não precisa de muito, mas precisa apenas de um coração aquecido e disponível a fazer a vontade de Deus. Amém? Nós vamos, Leandro, fazendo as considerações finais dele. Mais uma vez, agradecer. Obrigado pela oportunidade. A vocês que estão, compartilha esse vídeo, porque só em compartilhar você também pode estar abençoando alguém. Exatamente. Você pode estar abençoando alguém. E como a gente comentou aqui, Jesus, ele foi na simplicidade. Ele foi simples demais, né? Já também foi tocado aqui que você não precisa ser teólogo, você não precisa ser pastor, você não precisa para fazer diferença na vida de alguém. Eu sempre posto, falo assim, que o mundo ele pode ser melhor, só depende da gente, só depende de nós. Então, seja bem-vindo à família Abençoando Vidas. Né? A gente, vou repetir, estamos aqui à disposição, pastor. O que precisar, pode contar com a gente, tá? E mais uma vez, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe aí, tá bom? Muito obrigado. Amém. Só para a gente fechar, então, só uns anúncios. Dia 2 de novembro, você que está nos assistindo, dia 2 de novembro é a nossa conferência Kenosis, dentro desse tema, esvaziamento da glória de Cristo, dentro dessa caminhada. Em breve, fique atento às nossas redes sociais, em breve nós vamos estar lançando vídeos de divulgação, nossos pregadores vão estar fazendo vídeo, falando um pouquinho daquilo que vai ser tratado e que vai ser vivido naquele dia. Então já prepare, guarde essa data com a sua juventude, já separe, anime o máximo de jovens, não apenas crente, pode levar pessoas, amigos, que eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer naquele lugar, porque Deus tem nos chamado e nos levantado uma geração como chamados para servir a quem está lá fora. Então vai ser falado disso o dia todo, vai ser ministrado. Então fique aí que você precisar também de todo o suporte. A JN Região dos Lagos está aqui pronto para estar te ajudando a sua igreja, abençoando a sua juventude. Conte com a gente. Deus abençoe.